E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre box sizing e também vou mostrar para vocês algumas medidas relativas. Então, são elementos e conceitos que vão nos ajudar a construir páginas responsivas, de modo que a gente também tenha maior controle sobre os elementos que a gente está construindo. Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. No CSS, os elementos possuem um modelo de caixa, digamos assim, numa tradução livre, que indica a largura do conteúdo, o padding, a borda e a margem. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Os elementos, eles possuem a área do conteúdo, o padding, a área representada, que representa a borda e a margem, tá? E a grande questão aqui da propriedade box sizing é justamente definir, quando eu especificar a largura do meu elemento HTML, eu vou especificar através do box sizing, essa largura, ela vai, até que ponto ela vai representar apenas a área do conteúdo ou não ela vai representar a área do conteúdo, o padding e a borda. Vamos trabalhar no exemplo aqui para vocês. Vamos começar pelo box sizing content box. O que significa isso aqui? Quando eu uso essa propriedade, eu estou dizendo que as dimensões do meu elemento HTML, quando eu especificar o widget, eu vou estar falando apenas da área do conteúdo, content box, ou seja, a caixa de conteúdo. Então, se eu especificar lá 100 pixels de largura de widget, os 100 pixels vão dizer respeito apenas à área do conteúdo, sem incluir o padding, a borda e a margem. Vamos mostrar um exemplo, vamos trabalhar no exemplo agora. Eu tenho aqui uma div, tá, representada aqui por essa caixa azul, uma borda mais escura, como vocês podem ver. E ela tem essas dimensões, essas características, ó. Um widget de 800 pixels, padding de 10 pixels e aqui 10 pixels dos quatro lados, né? A borda também 5 pixels dos quatro lados e a margem 15 pixels dos quatro lados também. É o que eu tenho aqui, ó, apresentado nessa classe 800. Eu tenho a largura, o padding, a borda e a margem, ok? E aí eu vou usar aqui uma função JavaScript que ela vai trazer para mim dois métodos vão trazer para mim aqui ela vai trazer a largura, incluindo o conteúdo e o padding, que é o client width. Então, quando eu pego um elemento através do JavaScript e foi o que eu fiz, né? Eu busquei lá essa div lá através do nome da classe. Depois que eu peguei ela, eu estou usando aqui esse método client width para me retornar as dimensões, incluindo o conteúdo mais o padding. E estou usando também o offset, que já traz mais coisa. Ele traz a largura total, incluindo a área do conteúdo, o padding e a borda. Então vamos lá. Quando eu clico aqui em dimensões, aquela função é exibida e ele mostra para mim. Então, ó, qual vai ser a largura dessa minha div aqui? A largura dela, incluindo o conteúdo e o padding. Aqui, ó, 820 pixels. Tá? Por quê? A largura dessa div é 800 pixels. O padding é 10 pixels dos quatro lados. Então, eu tenho que considerar que o padding é essa distância interna aqui entre a borda e o conteúdo. Como vocês podem ver, esse pequeno espaço aqui entre o texto e a borda. Então, eu tenho 10 pixels aqui e 10 pixels
do lado direito também. Por isso que dá 20. Então, é 10 mais 10. Então, a área do conteúdo mais o padding corresponde a 820 pixels. Então, essa é a largura. Agora, se eu quiser saber a largura, incluindo a borda, eu tenho 830 pixels. Por quê? É 800 do conteúdo mais 10 do padding de cada lado, então dá 20, 820, mais a borda. E a borda, como ela tem 5 pixels, a gente vai considerar aqui 5 pixels do lado esquerdo, mais 5 pixels do lado direito também, então dá 10. Entendido? Então, por isso que o total é 830 pixels. Conteúdo 800, padding 10 de cada lado, 20, borda 5 de cada lado, 10. Total 830 pixels. Então, tenha isso em mente quando você for construir, for modelar sua página web, que quando você colocar lá 800 pixels, você não vai estar dizendo que a largura total do elemento vai ser 800 pixels. E apenas sim a área do conteúdo. Ok? Para evitar qualquer tipo de anomalia de o elemento passar das dimensões que você gostaria. Ok? Lembre-se disso. Mas por que ele funciona assim? Porque essa propriedade ela é por padrão definida, é box sizing content box. Então, ou seja, o tamanho da caixa vai dizer respeito apenas ao conteúdo. Então, é o mesmo que box sizing, é o mesmo que eu vim aqui especificar, não vai mudar nada, porque este é o valor padrão atribuído. Se você não aplicar, o browser já aplica esses valores por padrão. Por isso que a gente tem, olha aí, o mesmo comportamento, não mudou nada. Agora, se eu mudar o valor dessa propriedade, dizer que não, o tamanho da caixa, quando eu colocar o widget, vai dizer respeito até a borda. Então, se eu utilizar aqui o border box, a coisa já muda. Olha aí, mudou. Por que mudou? Quando eu utilizo o border box, eu digo que ao especificar o widget, esse valor atribuído ele vai dizer respeito ao conteúdo, ao padding e à borda. É até a borda. Então tá aqui, ó. Quando eu coloco lá o widget 140, é envolvendo o conteúdo, o padding e a borda. Só não inclui nessa conta a margem. Entendido? Ou seja, é o que a função trouxe para mim. Ó. Ela está me dizendo que eu tenho 800 pixels. Essa div ela tem 800 pixels no total. Só exclui a margem dela, mas o elemento todo ele tem 800 pixels, incluindo o conteúdo, o padding e a borda. E aí você me pergunta, então como é que eu vou saber qual que é a área do conteúdo? A gente vai subtraindo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 800, aí eu vou tirar menos a borda, é quanto? 5 pixels de cada lado. Então, como eu estou calculando aqui a largura, então é lado esquerdo, lado direito. 5 mais 5, 10. Então, é menos 10 da borda, menos... Eu tenho que tirar o padding também, subtrair o padding. Quero saber só qual é a área do conteúdo. Então, é 10 de cada lado também, 20. Ou seja, a área do conteúdo aqui diz respeito a 770 pixels. Entendido? E aí, se você somar tudo, 770 mais 20 do padding, cada lado, mais 10 da borda, que é o 5 de cada lado, então eu tenho um total de 800 pixels.
A outra função que me traz aqui, ó, a largura, incluindo o conteúdo e o padding, disse que o conteúdo e o padding têm juntos 790 pixels. Por que isso? É só a gente pegar, né? Qual que é a largura total? É 800. Então, se eu subtrair aqui a borda tem 5 de cada lado, dá 10. Então, 720 é o que sobra, né? E aqui dentro eu tenho, como vocês sabem, o conteúdo mais o padding. Entendido? Conteúdo mais o padding. O que a gente acabou de calcular aqui embaixo. E porque o padding é 10 pixels de cada lado, então dá 20. Mais os 770 do conteúdo, 790. Entendido, pessoal? Então a grande diferença do box sizing utilizando o content box e o border box é isso. Quando você muda a configuração padrão e começa a usar o border box, você está dizendo que o widget diz respeito à área do conteúdo, ao padding mais a borda. E quando você não especifica isso, ele vai usar o valor padrão, que é o content box. E aí o widget diz respeito apenas à área do conteúdo. Então é 800 o conteúdo, mais 10 do padding de cada lado, mais a borda, 830 no total. Espero que tenham entendido essa diferença dos valores para essa propriedade box sizing, tá? E isso é de fundamental importância para que você, quando for colocar, definir as dimensões, está trabalhando lá com Media Queries para criar uma página responsiva e você quer definir uma linha, um ponto de quebra para mudar as dimensões das configurações, definir uma Media Query, e aí você especifica lá 800 pixels, e aí o elemento você colocou uma largura de 720, 790, mas está passando. Por que está passando? Então é isso, ele tem a borda, além do widget, ele tem o padding e a borda. Então você tem que levar esses valores em consideração também, a não ser que você utilize aqui o box sizing border box, porque aí o widget, novamente, repito, vai dizer respeito à área total do elemento, conteúdo, padding e borda. Só não a margem. A margem não entra na conta em nenhum desses valores possíveis. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até a próxima. Grande abraço.